muitas, como que eu vou dizer? Os pulos do gato, vamos colocar assim. Eu gosto bastante de dar os pulos do gato, né? Mas a gente precisa ter um início desse ponto. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, a forma como você deve prosseguir iniciando esse ponto. Então, o ponto matiz é um ponto muito bonito, né? Até porque essa minha blusa que eu estou vestindo de novo, né? Que eu fiz, as flores estão no ponto matiz. Eu fiz o jogo de cores com as linhas, mas você também pode trabalhar o ponto matiz num tom só. Daqui a pouquinho eu já vou virar, acho que já deu, né, Patrícia? Acho que a gente já pode virar. Então, nós vamos já virar, já vamos começar, né? Então, hoje eu agradeço todo mundo que já está aqui comigo, mas hoje eu não vou me atentar se você pode fazer as suas perguntas, suas dúvidas, pode deixar registrado aqui com a gente. Patrícia está aqui para selecionar as melhores perguntas, aquilo. Às vezes vão surgir dúvidas e ela vai fazer uma seleção aí e eu vou tentar responder da melhor maneira possível, ok? Então, hoje eu não vou me preocupar muito e eu agradeço a todo mundo que está aqui comigo, mas hoje eu vou realmente preocupar em ensinar para vocês essa técnica tão maravilhosa. Então, aqui está. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho que eu ainda não concluí, né? Que foi o que eu falei na live da semana passada. Esse é o quadro do meu pai. Então, aqui eu estava falando um pouquinho agora sobre você fazer o ponto matiz numa cor só. Deixa eu só posicionar melhor aqui, espera só um pouquinho, tá, gente? Para eu poder movimentar aqui. Acho que tá tudo... Ó, este ponto matiz aqui, eu fiz somente num tom de linha. Eu não fiz mescla aqui. Eu fiz... Aqui é um tom, contrastando com o tom vermelho, que esse aqui é o 46 da linha Moliné da Quartz Corrente, certo? Que são as linhas que eu uso. Aqui nas folhas, perdão, eu também utilizei o ponto matiz, mas aqui eu utilizei as linhas mescladas. Isso aqui, sobre as linhas mescladas, eu não vou falar agora. Depois a gente fala um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então, o que eu quero ensinar para vocês hoje é o começo de tudo, tá? Então, isso aqui eu já divulguei bastante, já mostrei bastante, você que tem me acompanhado, tem visto que eu tenho falado bastante sobre este trabalho, certo? Então, eu preparei aqui para vocês, eu vou utilizar esses 2 tons de cores, tá? Então, eu vou começar com esta cor aqui, que é a cor, se você quiser depois anotar, mas é ao seu critério, as cores, né? Fica mais bonito no vídeo. Inclusive, essa cor foi escolhida pela minha sobrinha Beatriz. E aí, nós vamos utilizar a agulha número 9, certo? Eu estou utilizando aqui um algodão cru, ok? Então, como a gente vai treinar, então eu aconselho que você utilize num tecido... Você poderia treinar no linho? Poderia. Mas eu aconselho você pegar um tecido um pouquinho... assim, esse algodão tá bom, tá gostoso, tá bem gostoso de trabalhar. Mas mais para você treinar. Depois você aplica em outros tecidos, ok? Mas pra gente começar mesmo desde o início. Então, a linha ela vem com as 2 pontinhas. Eu acho que eu já tinha abordado em alguma outra situação. Eu devo puxar a linha mais correta, que essa daqui não é a correta. Se eu puxar essa daqui, eu vou perder, ter que tirar toda a meada aqui do papelzinho que vem de fábrica. Então, essa aqui, ela vem do meio. Então, a medida são de 2 cotovelos. Vou cortar aqui, tá? Eu fiz questão de fazer tudo do início com vocês, tá? Então, cortei a linha que eu vou utilizar. Espera só um pouquinho. E eu vou do fio, são 6 fios. Eu vou puxar um só. Nesse início aqui, eu não preciso mais que um fiozinho. Então, eu vou puxar um fio, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui eu vou guardar para usar depois. Então, eu peguei um fiozinho, vou juntar as 2 pontas. Acho que tá boa a imagem, Patrícia?
Tá ótimo. Esse aqui a gente vai só... Aquela dificuldade que eu falei, venho sempre falando pra vocês. Esta é uma agulha número 9 e ela tem um buraquinho bem pequenininho. Mas eu tenho o meu grande aliado, que é o meu álcool gel, que já deixei um pouquinho aqui, ó. E vou molhar a pontinha da linha. Vou juntar as duas aqui, ó. Fazendo isso, eu vou conseguir passar sem problema nenhum aqui. Lembra que eu deixo mais juntinho aqui? Peraí. Se ela desfiar aqui na ponta, você junta, corta e passa. Hoje ela tá... Então, a gente vem aqui e corta. Ao vivo é assim, né, gente? Não deu certo, vai de novo. É que para vocês terem uma ideia, para eu poder enxergar e vocês verem também o que eu estou fazendo, eu tenho que olhar por cima. Deu para ver? Ok? Então, eu passei as duas pontas de um fio só e eu fiquei, então, com a argolinha. Ah, que bonitas. Agora que eu vi aqui as meninas, né? A Cecília postou. Estamos aqui no parque bordando. Beijo da Antônia, Raquel, Ivonete, Rosângela Queiroz e Cecília. Um beijo para vocês, né? Mandando beijos. Nós estamos com 40 pessoas. Que beleza. Ah, essas meninas estão lá no parque, né? Que elas se reúnem toda terça-feira. Muito linda. Uma turminha que nós tivemos aqui. Então, eu vou dar início pelo direito mesmo. Vou dar um piquezinho aqui e vou prender a minha linha. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Vou voltar aqui, ó, e vou sair aqui no início. O ponto haste, quando nós vamos iniciar o ponto haste, eu vou começar sempre... Eu tenho que... Para eu poder executar o ponto matiz, uma das coisas que você precisa gravar bastante isso, que é uma das... é o princípio para você executar o ponto. Eu vou iniciar o haste. Tem pessoas que iniciam o haste com a linha para cima. Mas para eu fazer, nós vamos fazer o ponto haste, mas depois nós vamos aplicar ele no ponto matiz. Então, eu vou só recapitular aqui, começar com vocês com o ponto haste normal. Então, a linha para baixo, a minha agulha vai vir da minha direita para a esquerda. Eu só queria... o som tá bom? Alguém... Tá ótimo. Alguém poderia me dar um retorno? Porque eu tô fazendo um teste hoje e eu estou com o microfone. Então, eu queria saber se tá bom, se vocês estão ouvindo bem, ou se eu devo tirar o microfone. Vocês que decidem, tá bom? Então, a linha continua aqui para baixo. Eu dei um piquezinho de mais ou menos quase meio centímetro, um pouquinho maior eu vou fazer, tá, gente? Para vocês visualizarem. E vou sair onde tá a linha, que é o início do ponto, certo? Trazer um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Eu tô falando que o som e a imagem tá tudo perfeito. Ok, aumentei mais um pouquinho, tá? E aí, quando eu puxar a minha linha, ela vai automaticamente sair aqui em cima, certo? Ó, saiu aqui em cima. E eu desço a minha linha e vou de novo dar aquele espaço inicial que eu dei e vou sair aonde? Opa, escapou aqui. Sair aqui, ó, no pezinho do que eu acabei de fazer. Certo? No mesmo pontinho. Vou fazer um pouquinho maior, que é para você visualizar. Certo? Minha linha está para baixo. Aí, o pontinho, a linha, quando eu puxo, sai em cima. Então, tradicionalmente, este aqui é o ponto haste, que conhecemos, tem pessoas que conhecem ele por outro nome, mas em a grande maioria dos livros está realmente como ponto haste, certo? Eu vou virar aqui o avesso já para mostrar para vocês. Então, sempre descendo a linha. Ó, eu tenho que puxar aqui para não pegar na câmera aqui em cima, tá, gente? Ó, eu puxo aqui, mas o ideal é você puxar ele já pro seu lado direito. Porque se eu puxar muito pro lado direito, eu posso acontecer um pequeno acidente aqui, eu não quero. Ó, tá vendo? Então, esse aqui é o ponto haste.
que todo mundo conhece, que eu posso fazer. Vou voltar aqui no meu bordado, vou mostrar para vocês aonde eu apliquei ele. Eu apliquei ele aqui, ó, que é o ponto haste. Aqui também é o ponto haste. Todo mundo falando que tá muito bom, que tá tudo indo bem. Tá? Que bom. Então, esse aqui, o que eu estou fazendo é o ponto haste, né? Tradicionalmente, como nós já conhecemos ele, certinho. Ó, sim, desço. Tem gente que não sabe fazer ele ainda. E ele forma um cordãozinho, certo? Lembrando de não pegar muita linha, para que ela não aconteça nenhum problema no meio do caminho. Isso aqui é treino. Para você ter o tamanho do ponto que você está utilizando. E eu tô enxergando ele um pouquinho mais longe do que eu deveria. Isso aqui você precisa treinar para poder ter com ele bem afiadinho, para fazer o ponto bem certinho, certo? Não existe uma mágica. Não existe eu te ensinar o ponto agora e você já sair fazendo um matiz perfeito. Você precisa treinar. Quando eu comecei a fazer o ponto matiz, eu também tive que treinar muito. Por isso que eu me tornei uma especialista. Por quê? Porque fiz muito. Eu desvendei dele, estudei bastante ele, certo? Então, o que eu estou fazendo é o ponto haste tradicional. Você que está entrando aqui comigo, que está começando, eu já comecei basicamente direto, nós temos aqui um tempinho, eu vou até aumentando um pouquinho o ponto só para você poder visualizar bem. Vou virar aqui o avesso, porque eu já vou terminar essa linha e eu vou por outra para mostrar também a finalização. Também tem toda a questão do arremate, né, do meu avesso, que não deve ser um avesso perfeito, porque a gente utiliza mais o avesso perfeito num bordado ponto cruz, certo? Mas quem me conhece sabe que eu me preocupo muito com o avesso. Até porque eu utilizo muito esse tipo de bordado em vestuário. Depois eu mostro de novo a minha camiseta que todo mundo já conhece bem, que eu já tenho mostrado, que eu estou vestindo ela hoje. E eu vou virar aqui o avesso, tanto desse aqui como das rosas que eu bordei todas no ponto matiz, só as menores que estão no ponto cheio, para mostrar o avesso para vocês. Eu acho que não tá muito... Tá todo mundo conseguindo ver bem? Tá ótimo. Muito bom. Um beijo para todo mundo que tá aqui comigo. Tô muito feliz. Eu creio que assim como eu até tava nervosa, viu, gente? Eu vou confessar a vocês, não tava nem conseguindo colocar a linha na agulha. Muita expectativa pro dia de hoje. Muita expectativa. Mas eu tô muito feliz que você tá aqui comigo. Nós nos preparamos, né, em todos os detalhes para você. Ó, tá vendo? Consegui chegar aqui no finalzinho da linha que eu havia arriscado. E assim, eu vou falar duas coisas aqui do final desse ponto. Da mesma maneira que eu comecei ele aqui, ó, a linha havia saído aqui no início. Quando eu dei o ponto, eu encontrei a linha, certo? Aí o que que acontece? A grande maioria, ela já começa pegando no meio. Então ele fica com uma falha, ó, vindo do avesso para você ver, ó. O avesso do ponto haste nada mais é do que o direito do ponto atrás, que é um outro ponto de bordado, certo? Que são os pontos base do bordado, né? Então, para que também não fique a falha, eu não gosto, eu acho que o acabamento, e o início e o acabamento, ele tem que ser bem... Voltamos? Tivemos uma pequena queda aqui. Todo mundo aqui de volta? Tivemos uma quedinha. Teve. Mas a gente já tá de volta, né, gente? Coisas da internet, né? A gente tá fazendo de tudo para que não tenhamos nenhuma queda do sinal, tá, gente? Mas vamos acreditar que vamos conseguir até o final. Então, eu tava falando aqui do início do ponto. Eu ponho a minha agulha e venho no final, no início da onde tá a linha. Agora, chego aqui no final da linha. Então, aqui, eu poderia fazer isso aqui, eu teria que fazer o ponto, é assim, ó, certo? Ó. Ok? E aí, eu vou finalizar esse ponto. Então, eu já poderia pôr ele pra baixo. Eu vou ficar com uma falha aqui, ó, tá vendo?
Que vai ficar uma falha? A Karen tinha dito que queria ver o verso mesmo do seu trabalho. Eu fiz aqui com vocês, né? E aí a gente teve uma pequena caída, mas conseguimos retornar. Então, o que que acontece? Eu, tanto no início da minha carreira, como no final, eu gosto de terminar ele fechando o ponto. O que significa isso? Ó, eu vou dar mais o último ponto, a linha saiu aqui em cima, normal, e o último ponto eu vou dar aqui, ó, onde exatamente eu comecei. No início, assim, quem pegou o início, depois a gente volta o início para vocês verem. E eu gosto de terminar quando eu vou fazer realmente o ponto haste. Eu termino ele bem aqui, ó. Certo? Então, ele ficou fechadinho, ó. Avesso, o direito. Então, ele forma um cordãozinho, o ponto haste. Que eu utilizo ele aqui, ó, os cabinhos. E eu posso fazer o que com esse ponto haste? Se eu quisesse preencher mais uma carreira aqui juntinho do ponto haste, atrás ficaria totalmente o ponto atrás. Certo? Um avesso, melhor, vamos falar assim, o avesso ficaria com o ponto atrás, todo juntinho, um do lado do outro. E eu preencheria, vamos imaginar que eu fosse preencher esse espaço aqui com o ponto haste. Eu posso fazer assim? Não consegui ver o início. Depois a gente volta um pouquinho, porque eu ainda vou trocar de linha, certo? Eu vou começar aqui depois, nessa linha, onde a gente já vai começar o ponto haste estendido, certo? Que eu utilizo para fazer o matiz. Então, o que que acontece? Aqui eu fiz uma carreira para vocês de ponto haste, que é o ponto base do crochê, do bordado. Eu tô com o crochê na cabeça. Com o ponto base do bordado, certo? Então, agora eu vou arrematar, a linha já tá curta. Eu vou arrematar aqui. Eu gosto de arrematar passando nos pontinhos, porque eu tenho uma base para esconder essa linha. Ó. Passei nos 3 pontinhos, vou passar no 4º pontinho. Aí, eu vou voltar aonde está a linha aqui, ao contrário, furando tudo isso daqui, ó. Isso aqui eu posso usar no vestuário que não solta, tá, gente? Eu tenho que dar uma base, gente, pra vocês. Nós temos um tempo para estar juntos aqui. Eu tenho que dar uma base do ensino do ponto, tá? Lembrando que o bordado, ele requer você ter bastante paciência para você poder aprender e fazer corretamente, ok? Então, eu vou pegar mais um fiozinho. Mais um fiozinho, para quem perdeu. Puxei um fio daquele que eu havia já cortado. Vou molhar a pontinha aqui no álcool para juntar as duas e passar na minha agulha. Eu estou utilizando uma agulha número 9, que é bem fininha, para ficar um ponto bem certinho. Passei as duas. E agora, aqui nesta outra linha aqui, eu já vou iniciar o ponto haste estendido, certo? Então, eu vou prender aqui normal, aqui vem o início do ponto. Prendi pelo direito mesmo. Posso prender pelo avesso? Posso. Mas, tanto faz eu prender ele pelo direito, porque ele não vai aparecer, nós vamos cobrir. Então, vou sair aqui no início desse risco que eu fiz, que é uma linha guia. A linha saiu aqui embaixo, então, eu só vou recapitular para quem chegou agora, que me pediram aí, né, Patrícia, eu vi? Como se eu estivesse começando aqui no ponto haste inicial, tá? Então, aqui, ó, eu faria isto aqui, ó. Como eu arrematei agora há pouco aqui. Tem gente que ensina e faz, então, eu vou alongar o ponto e pegaria aqui na metade, ó. Então, ele já sairia 2 pontos, tá vendo, ó? Ok? Eu inicio o haste e gosto de ensinar assim, pegando aqui no ponto, para que o meu avesso fique fechadinho. Então, é assim que eu inicio o meu ponto haste, quando eu vou utilizar o ponto haste. Mas agora, como eu já mostrei aqui para vocês,
O ponto haste, eu vou estender o ponto haste, né, o haste estendido, para começar o meu matiz. Então, assim, quando eu começo a fazer o ponto matiz, a impressão que dá é que ele não vai dar certo. É a impressão, tá? Então, eu vou aqui, ó, eu vou fazer ele mais estendido, né, vou alongar ele, e vou dar um pique. Então, já não vou chegar onde tá a linha, tá vendo? Eu dei um pique. Eu consigo ver bem, eu acho que tá todo mundo vendo. Mas eu não posso esquecer aquele início que eu disse. A minha linha começa para mim, a linha está para baixo. E eu desço ela de novo. Então, ela vai sair lá em cima e eu desço ela para mim. Eu vou estender também a mesma proporção que eu dei aqui, ó. Eu vou estender ele. E vou dar um piquezinho. Mas eu não posso esquecer que ela vai estar aqui em cima e eu vou descer. Vou dar um piquezinho. Ela vai estar aqui em cima e eu vou descer. Então, este aqui é o haste estendido. Aí você pode me perguntar, tá, não tô vendo diferença nenhuma. Estamos no início, certo? Por enquanto, estamos no início. Então, pra gente até agilizar e fechar um pouco, eu não vou até o final. Então, eu vou só marcar aqui, ó. Eu vou fazer esse até aqui, tudo bem? Que aí eu vou voltar. É como se eu estivesse preenchendo tudo aqui, mas eu não vou preencher. O ponto matiz é um ponto que leva um bom tempo para você executar um trabalho. Aqui eu vou preencher este quadrado que eu delimitei aqui, ó. Vou até fazer um risquinho aqui, ó. Lembrando que eu utilizo as canetas que apagam com o calor, certo? Já falei um pouquinho com elas. Tem uma pergunta aí, Paty? A Karen está perguntando, onde eu uso cada um desses, qual a diferença em um trabalho? Então, esse ponto nós utilizamos em espaços que são maiores. Então, eu tenho que voltar aqui para mostrar para vocês. Se eu utilizar, tá vendo essa pétala aqui? Ela está uma rosa, certo? Ela foi dividida em pétalas, ok? Então, se eu fizesse um ponto de preenchimento aqui, ou um caseado, ou um ponto cheio, ia ficar muito extenso aqui. Pensa que este bordado aqui poderia estar numa blusa. Vamos imaginar numa blusa. O que que acontece? Se eu usar um ponto reto aqui, que é um ponto cheio, eu posso enganchar ele em algum momento. No abraço em alguém, no anel que a gente usa, até no brinco, na hora de vestir, na hora de tirar. E não vai ficar legal porque ele fica fofo. Tá? Eu não tenho nada de ponto cheio aqui para mostrar. Esse aqui é ponto cheio. Mas é uma peça pequena, é um espaço pequeno. Então, ele ficaria fofo se fosse no grande aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Imagina esse ponto, que é um ponto de preenchimento, que é o ponto cheio, um ponto clássico, utilizar num espaço grande desse. E ainda você pode utilizar o ponto matiz em espaços maiores. Mas o ponto cheio, um ponto caseado, ele vai ficar com uma folga muito grande. Então, além dele dar esse desencontro de fios, é isso que eu estou te ensinando, ele vai ter esse efeito e eu não vou ter esse problema. Ok? Deu para entender essa diferença? Vamos lá. Então, o que que acontece? Eu delimitei aqui e agora eu vou virar o meu trabalho. Eu não estou trabalhando por enquanto ainda com bastidor, tá, gente? Eu prefiro sempre trabalhar com bastidor. Então, o que que acontece? Eu não vou trabalhar aqui para cima. Eu vou trabalhar para esse espaço aqui que eu risquei. Então, eu vou dar o meu pique bem aqui no cantinho, pequenininho. E a linha, ela não tem que estar para baixo? Ela não vai sair em cima? Eu não tenho que descer ela? O que que acontece? Nessa hora da virada, eu vou deixar a minha linha aqui em cima. Aqui são os pulos do gato. Porque se eu não descer a linha vai sair aqui em cima. Então, ele não vai dar o efeito, você vai ter que dar um jeitinho de passar a linha para o outro lado. Então, eu já deixo a linha aqui para cima. Minha linha automaticamente saiu aqui. Ok? Aí, eu vou virar o meu tecido e a minha linha vai começar para onde? Para baixo. Para mim, certo? E aí, como é um desencontro de fios, eu vou estender ele aqui e vou dar um pique mais ou menos no meio do ponto anterior, ó. Tem um aqui, tem outro.
eu vou dar um pique aqui mais ou menos no meio do outro, certo? Eu não estou fechando o ponto haste, eu estou estendendo ele, certo? Então, eu vou dar aqui, e é bem juntinho da carreira anterior, e desço o fio. Mais ou menos no meio, não se preocupe que tem que estar exatamente no meio. Ele só não pode estar na mesma direção. Sabe uma parede de tijolo? Aqueles tijolinhos aparentes? Tem um tijolo aqui, a gente faz uma fileira de tijolo e aí depois a gente vai desencontrar eles, não vai? É a mesma coisa aqui, mesma coisa. A linha saiu em cima, eu desço, eu venho mais ou menos aqui, ó. É bem juntinho, é quase que empurrando, quase pegando dentro do ponto, mas eu não estou pegando dentro do ponto. Acredito eu que tá todo mundo acompanhando comigo. Ó. Eu tenho que sempre encaixar o meu ponto, puxando a linha, sem franzir o tecido, para cima e desço o ponto. Esse é o movimento do ponto haste estendido, onde eu utilizo no matisse. Então, chegou aqui, ó, mais ou menos no meio. Desço. Agora sim eu posso descer, porque eu vou continuar preenchendo esta parte aqui, ó. Desço e vou dar um piquezinho aqui juntinho, ó. Bem menor até do que eu estou dando aqui. Agora eu já vou virar o avesso para vocês verem. Tá vendo? Um piquezinho. A linha continua aqui para baixo. Eu vou encaixar o ponto. A linha saiu para onde eu preciso que ela saia. E vou virar novamente. A linha para mim, certo? Agora vamos lá no avesso. O que aconteceu? Olha a diferença. Então, o avesso dele vai parecer como se fosse um ponto areia, para quem sabe o que é o ponto areia do bordado. Então, vamos lá no avesso, ó. Esse é o avesso do ponto matisse. Esse é o ponto cheio, ó. Avesso do ponto cheio, direito do ponto cheio. Basicamente a mesma coisa, certo? Então, eu utilizo mais linha, ele fica, às vezes, pesado. Se eu usar um ponto cheio num espaço grande, ele vai ficar pesado. Então, porque ele vai estar cheio, tanto em cima como no avesso. Já o ponto haste estendido, ele dá a impressão do avesso ser um ponto areia, ok? Então, essa é a diferença, que o bordado seu todo vai ficar no lado direito, ok? Então, aqui na nossa amostra, aconteceu a mesma coisa. Então, eles não estão encontrados, eles estão próximos, mas eles não estão encontrados, certo? Lembra que eu sempre me preocupo bastante com o avesso, né? Quando eu digo que me preocupo com o avesso, é na questão de não ter linhas, de não ter muitas linhas passadas de um lado e do outro, certo? Então, vamos lá. Fiz essa segunda carreira, a linha para mim, e vou desencontrar. Aí, vamos aqui, ó. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho, que eu quero te mostrar uma coisa aqui. Como a cor é um pouquinho mais escura, o que acontece? Aqui foi o último pontinho que eu dei. Tá vendo? Então, eu vou andar ali um pouquinho, ó. Eu poderia começar com um ponto pequenininho? Eu poderia. Mas eu sempre prefiro começar com um pontinho um pouquinho maior, né? E aí, o que eu preciso ter sempre em mente? Que eu vou estabelecer um tamanho de ponto, que esse ponto aqui, ele não chega a 1 centímetro. Ele deve dar aqui, mais ou menos, pela minha experiência, vai dar aqui uns 8 milímetros a 9, né? Seriam quase 1 centímetro, mas não chega. Também eu não posso dar pontos muito grandes, estender ele demais, porque senão também ele vai ficar, quando eu falo frouxo, ó, quando você vira, ó, tá vendo? Ó, tem que tomar esse cuidado. Caiu alguma coisinha. Ó, tá vendo? Eu tenho que tomar esse cuidado aqui, ó. Então, eu tenho que pensar que se eu colocar no vestuário e fizer esse movimento aqui, ó, ele também pode acontecer de ficar frouxo. Então, apertei demais, vou franzir o meu tecido. Mas também não posso deixar frouxo, certo? A linha saiu aqui em cima, eu desço. Então, gente, esse aqui é o treino inicial do ponto haste estendido. Tá vendo que eu pego bem juntinho a carreira anterior? Então, agora eu vou mostrar aqui mais pertinho para vocês verem, ó. Dei o piquezinho bem juntinho. Procura não deixar a sua agulha muito enviesada. Ó, o mais reto possível. Nós estamos trabalhando numa linha reta.
né? Que eu delimitei esse espaço aqui para preencher, para vocês verem como que nós estamos preenchendo com ponto matiz, né? Ó, sempre puxo a linha para cima e desço. Desço. Dei o piquezinho e desço. Ai, você não poderia pegar uma linha maior? Então, pode ocorrer de dar um nozinho. Tô aqui com a linha para cima, eu tenho que descer, certo? Aí eu cheguei aqui nesta parte onde nós vamos voltar, certo? A Patrícia não caiu. Não aconteceu nada com a Patrícia. Foi um lenço que caiu, tá, Lili? Essa eu tive que ver, não aguentei. Ó, aqui, ó, eu vou dar um piquezinho pra fazer a virada, porque eu vou continuar aqui nesse espaço, certo? A luz tá boa, eu tô tampando. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui a luz. Tá bom? Ó, aí aqui é a virada. Então, nesta hora, eu sempre vou falar pra você, olha, a linha pra baixo, certo? Nesta hora, a linha vai permanecer lá em cima. Porque eu preciso que minha linha saia aqui pra dentro, ok? E encaixei o ponto. Tá vendo? A minha linha saiu nessa direção. Agora eu vou virar novamente o meu trabalho, certo? Depois eu vou falar um pouquinho do jeito que eu trabalho. Por enquanto, nós estamos aqui no início do ponto, nós estamos estendendo. Primeiro, nós recapitulando, nós aprendemos ou relembramos o ponto haste no seu formato original. E eu utilizo o ponto haste estendido, ou seja, eu alongo ele e atrás ele vai ficar como um ponto areia, certo? Então, a linha tá para cima, eu desço ela para mim e vou desencontrar. Então, aqui agora, eu vou pegar mais ou menos aqui. A linha saiu aqui em cima e desceu. Agora, note uma coisa. Tá vendo que tem um pequeno desnível aqui, ó? Tá vendo? Pequeno desnível. Na carreira anterior, ou na próxima carreira, quando ela voltar, eu vou te ensinar um truque aqui. Então, fica aqui comigo. Não sai que tem bastante truquezinho para eu passar para vocês, ok? Lembrando mais uma vez que eu acho que alguém fez uma pergunta que eu tinha que ser um pouquinho mais rápida, mas o bordado não tem como ser rápido, certo? Ó. Você lembra quando eu comecei aqui, você falou assim, esse negócio não vai dar certo, não vai ficar legal? Tá vendo como ele já está fechando? Desço a linha, já vou mostrar o avesso. Que é uma sequência, tá, gente? Nós estamos dando uma aula sobre o ponto matiz, de como você executar trabalhos com o ponto matiz. Mesmo quando estivermos fazendo qualquer outro ponto que você vai estar preenchendo esse seu espaço, ele tem que ser devagarzinho, para você preencher ele bonitinho. Eu também posso mostrar para vocês o que eu quero mostrar do outro lado. Então, aqui, se você notar, aqui tá um pouquinho mais largo e um pouquinho mais fino aqui. Então, eu poderia fazer isso. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou puxar a minha agulha reta aqui, ó, vai ficar com uma falha. Primeiro, eu vou te ensinar isso aqui. Certo? A linha está para baixo, porque eu vou dar continuidade aqui. Eu tô trabalhando dentro deste retângulo, ok? Então, tá vendo, ó? A linha tá aqui. Aí, você falou assim, nossa, ficou uma falha aqui, ó. Percebe aqui uma falha? Então, a gente já vai consertar isso já. Eu conserto aqui, eu não espero consertar depois, muito depois. Então, eu posso fazer aqui, ó, a linha para baixo. Vou dar um piquezinho aqui, ó. E aí, agora, eu não vou dar o pique, eu vou descer a minha agulha. Ó. Vou virar aqui no avesso, tá vendo, ó? Vou virar aqui pelo avesso a agulha, agora vai no olho, né? Vou pegar mais ou menos aqui, ó. Como se eu estivesse dando pique, mas eu tenho que pegar de baixo pra cima pra poder ver onde ela vai encaixar. Tá vendo, ó? O piquezinho vai ser pequenininho aqui, ó. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou vir aqui, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Por agulha aqui, ó. E eu vou fechar
esse espaço, tá dando pra ver? Patrícia, tá? Eu vou fechar esse espacinho que faltou, ó. É um espacinho de nada, tá, gente? Ai, mas isso aqui não é muito perfeccionista. Não, eu estou fechando. Faz de conta que eu tenho... Por isso que eu não uso borda. Eu poderia fazer uma matiz em cima desse daqui e fazer uma outra. Poderia, mas não é essa técnica que eu utilizo. Tá? Raramente eu faço um contorno dos meus trabalhos. Há quem ensine com um contorno. Não é o meu caso. Aí eu vou pôr aqui a minha agulha de volta e vou pôr pra baixo. O que vai acontecer? Ó, eu vou puxar aqui com vocês. Ele vai tampar, viu? Exatamente. São detalhes que faz toda a diferença. São os chamados pulos do gato, né? Que isso você não consegue através de um livro, porque por mais que o livro queira, deseje, né, muito ensinar isso para vocês, para nós, né, que eu também utilizo muito a literatura, eu tenho bastante, esse tipo de pulo do gato não tem como. E isso aqui eu só consegui descobrir por quê? Porque eu estudei muito, eu fiz muito e eu me dediquei bastante a esse ponto, ok? Então, eu tô te dando uma dica preciosa, ok? Então, agora o que eu vou dar continuidade? Então, eu vou voltar aqui no avesso, bem aqui juntinho. Ó, e vou continuar, como se eu estivesse recomeçando. Linha pra baixo e bem juntinho. Por enquanto, nós não estamos abordando com vocês movimentos sobre o ponto, pelo olhar que você vai estar no seu bordado. Olhando de cima, de baixo, de lado, eu não estou fazendo eu estou fazendo uma coisa reta, porque é necessário ter esse treino. Não estamos abordando explosão, nem de dentro, nem de fora. Estamos somente aplicando o ponto haste estendido, que é a base para o matiz. Tá vendo que nessa situação aqui, ó, se você abrir um pouquinho mais ele aqui, ele vai ficar muito longo. Então, eu procuro também não dar pontos muito longos. Ó, fiz um menorzinho para poder dividir ele um pouquinho mais aqui, ó. De novo, eu vou virar e vou deixar a linha pra cá. Eu tenho um restinho só de linha. Ó, só um restinho, mas dá pra dar mais uns 2, 3 pontinhos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olhando um pouquinho para a sustentabilidade, também para o nosso bolso, sabemos que as linhas de boa qualidade, ela tem um custo. Então, eu não vou desperdiçar logo de cara um pedaço onde eu posso dar mais um pontinho, ok? Isso não é realmente pra gente, a gente sabe, por exemplo, nesse trabalho aqui, depois eu mostro, quem já viu minha camiseta, eu vou dar o exemplo da minha camiseta. Eu utilizei uma linha que é da DMC, uma linha cara, tá, gente? Que não se encontra em armarinhos, você encontra em ateliês, é uma linha francesa. Aí eu só tinha uma meadinha dessas daqui que nós utilizamos, que são iguais. Mas da DMC, essa daqui é a nacional. Você encontra, ela tá por volta de R$2 num armarinho, né? Se alguém puder me ajudar com valores, acredito que é em torno de R$1,70, de R$1,70 a R$2, R$2,10, certo? Aí eu peguei uma linha que eu tinha, francesa, chiquérrima, maravilhosa. Ela é boa tanto quanto esta. Ela é o toque, tá, gente? E aí, o que aconteceu? Não deu para fazer a terceira flor. Aí eu tive que recorrer a uma cor parecida no meu trabalho para poder dar continuidade no trabalho. Então, eu preciso realmente separar bem as minhas linhas para não perder no meio do caminho, ok? Como eu só tinha uma e eu já percebi que não ia dar, eu já tive que separar para fazer a terceira, certo? Então, o que acontece? Ainda eu tenho condições de dar uns pontinhos aqui e é o que eu vou dar finalização aqui dessa carreirinha com vocês. Então, eu tirei aqui, vou virar. Ó, tá vendo que ele já tá ficando já ao ponto, né? Todo mundo tá conseguindo ver? Deixa eu ver aqui. A Edna te disse que essa é a primeira vez que ela assiste uma aula preciosa como essa. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. É exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês, tá vendo? Sempre vai ficar um desnível aqui. Ainda tem um outro truque. Se der tempo, eu ainda passo pra vocês.
Sempre vai ficar um desnível aqui, por mais que eu dê um pique bem pequenininho, ele fica com um desnível aqui. Então, o que que eu posso fazer, ó? Aí, eu vou dar... Tem esse truquezinho que eu vou passar e tem mais um outro, ó. Vou fazer o meu ponto, eu vou finalizar essa linha. Daí, eu vou virar aqui de volta e vou pôr a linha lá. Peraí, deixa eu pegar um pouquinho mais perto pra eu enxergar. Senão eu também não enxergo. Às vezes, gente, a gente não tá enxergando, aí fica difícil, né? Ó. Aí você fala assim, nossa, mas ainda tem um... Não sei se vocês conseguem ver o que eu estou vendo aqui, ó. Ainda teria espaço pra colocar mais um. Então, eu venho um pouquinho mais pra trás. Ó, aí vai ficar um pedacinho de linha passada, não tem problema. E finalizo. Por isso que você tá fazendo um trabalho delicado, tá, gente? Ah, você faz isso com a linha perlê, que é mais grossa? Faço. Depois eu mostro pra vocês. Aí terminou. Agora eu vou arrematar essa linha, certo? Então, eu vou arrematar como? Aqui, ó. Lembrando que, principalmente nesse tipo de ponto aqui, nesse tipo de trabalho, eu não gosto de dar nó. Mas eu me certifico de que isso não vai desmanchar. Tá vendo? Eu passei de um lado, passei aqui por trás. Vou me certificar de que não tá aparecendo nada do lado direito. Você não tá vendo a agulha. E puxei. Certo? Já tirei da agulha. Então, aqui já finalizou. Corto rente, sem medo de ser feliz. E aqui tá o avesso do que nós estamos fazendo. Ó, aqui tá o avesso do que nós estamos fazendo. E o direito. Ok? Vou pegar uma nova linha. Ah, você não podia pegar maior? Lembra que se ela der um nó no meio do caminho, você vai ter que arrematar, às vezes até desmanchar. Desmanchar, quem já fez matiz e já desmanchou, já chorou junto comigo. Porque para desmanchar isto aqui é difícil, hein? Até você achar onde você tem que desmanchar, é difícil, hein? Então, deixa eu passar rapidinho aqui na agulha, só um instantinho. Tá todo mundo atento? O pessoal tá dando que tá amando, que tá tudo lindo, muito legal. O pessoal tá gostando bastante, gente. Bom, então eu vou reiniciar, né? Lembrando que eu pego aqui agora com meu nozinho aqui. Então, eu vou começar aqui desse lado. Pego aqui juntinho. Que bom que tá dando tudo certo. Todo mundo conseguindo acompanhar. Se já chorou, eu também já chorei, já. Pra desmanchar o matiz não é fácil. Porque às vezes você faz uma coisa e não ficou legal, né? Então, aqui, ó, vou retomar. Eu havia prendido o fio, pus a linha pra baixo, normal, e vou retomar. Vou dar uma aceleradinha aqui, vamos ver se a gente consegue acelerar aqui. A Sueli falou que tá tentando fazer com você. Ah, isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. Se conseguir depois postar a fotinho, vou ficar feliz em ver, hein? Linha pra baixo, ó, tá vendo? Então, quanto mais juntinho você conseguir colocar, e o junto que eu digo, não é sempre empurrando, ó. Percebe que quando eu ponho a minha agulha, eu empurro aqui a agulha, ó. Empurro o ponto. Mas ele tá tão juntinho que eu não tenho como empurrar mais. Então, eu só apoio a agulha e dou meu piquezinho. Apoio a agulha e dou o piquezinho. Eu não sei que horas são agora. 16h50. 15h50, desculpa. Ok. Bem juntinho. Por enquanto, não temos falha nenhuma, certo? Então, quando você não dá essa, e coloca a sua agulha junto, ó, tá vendo? Ó, junto, ele não dá falha. Então, aqui chegou de novo onde nós vamos virar, certo? Então, lembra que eu sempre digo, a linha pra mim, certo? Aqui não, nesta hora eu deixo a linha aqui lá em cima.
Vou dar meu piquezinho, deixa eu só levantar o óculos. E vou dar um piquezinho. Certo? A linha saiu aqui pra baixo já direto. Vou virar o trabalho. E vou desencontrando aqui. Posso começar com grande, posso começar com pequeno. E nós vamos preencher tudo isso aqui. Nossa, gente, você vai preencher tudo isso? Não. Só um pouquinho para vocês verem. Até onde vocês conseguirem fazer. Aí aqui, deixa eu dar uma dica. Por exemplo, eu segurei aqui, ó. E ele já começa a querer ficar um pouco mais mole o tecido, porque o manusear da mão faz com que você perca a goma do tecido, normal. E tomar cuidado para ele não repuxar. E não adianta ficar puxando demais assim. Claro que quando você terminar o seu bordado, se você não lavar ele, você sempre passa ele pelo avesso. Nunca coloque o seu ferro direto no seu bordado, porque você pode estragar, dependendo da temperatura do seu ferro, certo? Então, aqui agora, eu vou colocar o bastidor para você ver. Deixa eu pôr o outro aqui. Alguém, perdão, passei com a mão. Alguém me perguntou sobre o jeito certo de colocar esse bastidor de mola. Ele é bom? Ele é muito bom. Porém, gente, aí a gente vai chorar. Alguém chorou aí comigo quando eu tive que desmanchar a Matisse? Eu usei durante muito tempo este bastidor e eu tenho um pouquinho maior que tá ali no meu pegboard. Ele tem esta mola, certo? Para você colocar. O que que acontece? Muitas vezes enrolou a linha aqui atrás nessa mola, eu não percebi e aí eu tive que desmanchar. Aí sim, aí eu chorei. Mentira. Aí eu tive que arrumar isso para eu tirar do bastidor, certo? Então, por que que eu vou usar esse bastidor? Que é só para você aprender junto comigo, como assim como um dia eu aprendi, como você coloca esse bastidor aqui. Porque às vezes você coloca aqui, vai por aqui por baixo, e não consegue colocar, a mola, não fica esticado o tecido. É uma situação bem, às vezes, difícil quando eu comprei esses bastidores aqui. Às vezes você tem, você não usa, você fala que você não gosta dele. Então, aqui, ó, eu vou pôr o bastidor aqui no tecido. Você vira. E ó como é simples, ó. Você aperta a sua mola e você coloca. Simples. Certo? Fácil esse bastidor. E eu gosto também bastante desses bastidores aqui, ó. Que são de silicone. Tá? Que também são bem gostosos de utilizar. Mas esse aqui eu vou usar esse daqui hoje. Daí ele não vai... Aí você fala assim, meu Deus, eu tirei o bordado, para onde que eu vou... Da onde eu vou continuar? Puxa vida, e agora? Onde saiu a linha? A linha tá para baixo, mas a linha tá para cá, ó, porque aqui tá maior, tem mais pontos que aqui. Então, você tem que prestar atenção nisso, ó, tá vendo? Eu virei o tecido, daí eu tenho que ver aonde está. A linha não está para baixo, a linha está em cima, porque agora eu vou virar do lado certo, ó. Não se preocupe. Linha tá em cima, ó, tá dentro do trabalho, tá pra cima e você desce, ok? E aí eu vou continuar. O bastidor, ele vai me dar uma segurança a mais pro meu bordado, certo? Mas também não pode se empolgar, que ficou bem esticadinho o tecido, porque aí depois quando você tira, ele faz tá? Tome cuidado com isso. Não aperte o seu ponto. Não deixe frouxo, mas também não aperte demais. Ó. Tem muita gente que sempre me perguntou como é o uso do bastidor. O bastidor é o jeito, certo? Então, você percebe que eu deixei aqui, ó, uma folga, ó. Esse bastidor é um bastidor pequeno, mas, ó, o meu dedo alcança até aqui, ó. Então, eu mexo no bastidor, tá? Então, eu vou colocar ele conforme o meu dedo alcança, porque senão depois você também fica com bastante dores no dedo, ok? Aí, se a Helena estiver me ouvindo, ela vai falar, usa lá o suporte que eu desenvolvi, mas, dependendo do trabalho, eu não tenho condições de usar aquele suporte. Eu já testei. A Eliette falou que quando ela percebeu, ela puxou e já deu no ai. No ai? Ela chorou. Ai. Mas é assim mesmo, gente. Olha, o bordado tem horas que você realmente precisa desmanchar, não tem como. Sempre pedi, Lili, para você usar o bastidor, porque fica melhor o trabalho, fica mais seguro, tá?
Então, aqui a linha, eu vou continuar, minha linha tem que sair aqui pra dentro. Então, a linha vai vir pra mim, pra baixo. Vou dar o meu piquezinho, ó. Já trouxe minha agulha um pouquinho mais pra dentro, pra não abrir muito esse ponto. Saiu aqui em cima, eu vou virar agora o meu trabalho. Desci, aí eu continuo. Então, aqui, pra poder desencontrar um pouco, porque aqui ficou bem certinho aqui, ó. Eu vou dar um piquezinho pequeno aqui, ó. Fazer um ponto pequeno aqui, ó. Vamos desencontrar ele agora. Desço, aí eu abro um pouco mais aqui. Então, lembrando que o tradicional do ponto matiz, ele é composto por pontos longos e pontos curtos. Pontos, o quê? Retos. Eu estou utilizando no matiz, como eu sempre utilizei, o ponto haste estendido. Porém, aqui neste começo, que ficou uma falha, que eu já mostrei a falha, como que a gente conserta isso na próxima carreira, eu fiz um pequeno e fiz o tamanho do meu ponto. Eu não vou alongar mais do que esse e não vou dar um ponto pequeno aqui. Vou continuar no tamanho desse ponto. Não sei se está todo mundo conseguindo ver aqui. Ó, eu vou puxar um pouquinho para todo mundo ver aqui o tamanho do ponto, ó. Quando vai desmanchar, sempre pega o fundinho da agulha, tá? Ó, desmanchei aqui um pedaço do ponto. Ó, como se eu fosse desmanchar ele aqui, ó. Tá vendo como ele estendeu, como ele é grande? Aqui deu quase 1 centímetro. Se eu pegar a régua, a gente vai medir e vai dar essa medida. O que que acontece? Onde eu coloquei a agulha, onde ela saiu, ele já diminuiu um pouquinho. Então, aqui, ó, eu vou usar sempre esse tamanho de ponto, até o final da minha carreira. Ó, aqui, o que que aconteceu? Pegou o fiozinho do anterior, então eu empurro e ponho aqui, ó. Eu procuro não pegar os pontos da carreira anterior. Eles são encostados, mas eles não são um em cima do outro. Eles não estão amontoados, percebe? Tá todo mundo conseguindo ver? Eu tô vendo tão bem. Tá super bom. Não sei se talvez eu tivesse que abaixar aquela luz ali, será? É que vai fazer um barulhão. Qual luz? Aquela ali? Quer que abaixe? Se você, né, se ficar um pouco mais visível, ó, tá vendo que eu separei só um pouquinho, ó? Percebe que eu separei só um pouquinho? Isso também tem conserto, tá, gente? Não precisa desmanchar toda hora. Acho que ficou mais claro, hein? Opa, agora sim, hein? Agora ficou mais claro. Aí. Deu? Agora ficou mais claro, hein? Tudo bem. Ó. Não teve desnível nenhum. Tá mais claro, né, Beth? Ó. Aí eu vou deixar a linha lá pra cima. Deu nozinho. Os nozinhos. E vou dar um piquezinho um pouquinho menor, quanto menor eu conseguir. Nesta hora, eu não desci a linha, porque a minha linha tem que sair aqui dentro do trabalho. Acho que ficou bem melhor, hein, Paty? Ó, vou virar. Vou terminar essa linha aqui. Percebe que esse aqui tá grande, esse ponto? Então, eu vou fazer um menorzinho aqui, ó, pra desencontrar ele. Isso aqui não tem jeito, isso é conforme você vai fazendo, é que você vai percebendo. Ficou até melhor pra eu enxergar. Ó. A Laís falou que tá ótimo agora. Ai, que bom. Então, aqui, vou terminar aqui a minha carreira. Percebe que eu tento deixar sempre o mesmo tamanho de ponto. Daqui, o que que eu vou fazer? Eu poderia fazer um inteiro aqui, ó? Poderia. Posso quebrar ele aqui no meio? Posso. E vou descer aqui, ó. Aí, tive aquele probleminha, que eu já dei o truque pra vocês consertarem isso. Aqui, ó, ficou um desnível, mas é muito pequeno.
quase imperceptível, né? É que ao meu olho aqui aparece. Aí assim, puxa vida, essa mola tá me atrapalhando. Você vira ela. Ok? Aí eu vou arrematar aqui. Eu ainda tenho linha, não vou arrematar nada. Posso pegar aqui do ladinho, ó. E dar continuidade, tá vendo? Todo mundo viu? Eu voltei. Voltei aqui no cantinho, ó. Como diz a minha querida Karen, esse mundo faz barulho. Então tem uns barulhos de fundo aí, hein? Aqui hoje. Parece um cachorro, né? Acho que é um cachorro. Meu gato já passou por aqui. Agora é o cachorro do vizinho, porque eu não tenho mais uau-uau. Quis participar da sua live. Acho que sim. Tá gritando, tadinha. Não sei se alguém tá ouvindo ou sou só eu. Eu já ia finalizar a linha. Olha quantos pontinhos eu consegui dar e vou utilizar a minha linha, certo? Então, gente, o matiz é isto. Ai, você fala muito moroso, mas o bordado, essa é a beleza. Enquanto nós estamos bordando aqui, estamos conversando. Claro que eu estou falando, né? E você está prestando bastante atenção, né? Para aprender bem direitinho, certo? Não se ouve, não. Ah, que bom. Então sou só eu mesmo. Olha, aqui eu já vou deixar a linha pra cima e vou descer, fazer o pontinho, dar um piquezinho e eu vou virar aqui, ó. Já tô virando. É um cachorro. Cachorro do vizinho. Ó, a Eliette falou uma coisa bonita. Que ela tá se curando de uma depressão, bordando e pintando, graças a Deus. Ah, que bom. Isso é o... Puxa vida, isso é o melhor, né? Eu, gente, vou confessar, virou um vício, realmente. Eu vou confessar para vocês que desde que eu comecei a bordar, somente bordar na minha vida, sempre estive com linhas e agulhas, né? Mas eu melhorei bastante, né? Eu era muito mais estressada, muito mais presa a nossos cotidianos, né? Então, hoje eu sou mais... quando eu começo a bordar, eu simplesmente... esqueço de tudo e eu literalmente me concentro no que eu tô fazendo. A Edna fez uma pergunta importante. Como funcionam essas aulas? Por favor, se puder, me diz. Tem que ficar até o final da aula, né, Tem gente? que ficar até o final da aula. E você vai contar tudo. Vou ter uma grande novidade para contar para vocês, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ó, ainda tenho linha, tô terminando, tá? Agora tá bem mais claro aqui, até eu tô enxergando melhor. E assim a gente vai preenchendo. Lembra que aqui, se eu fizer aqui, vai ficar muito grande. Então, eu dou um menorzinho. Em que momentos eu posso dar menores? Quando eu sentir realmente que eu não vou ter vou ficar um espaço muito grande de ponto, certo? Aqui eu vou finalizar. Vou pôr aqui por dentro. Vou pegar de novo aqui. Vou pegar o tecido aqui por dentro. Lembra que eu tenho os pontos pelo direito. Então, eu passando a agulha aqui, ó, eu tenho que me certificar de que eu não estou vendo a agulha. Tá vendo aqui, ó? Não tô vendo nada da agulha aqui. Então, aqui eu já prendi minha linha. Tá vendo? Eu venho aqui e corto rente. Então, eu tô com um avesso limpo, tem fios, né? Tô vendo os pontinhos, que no decorrer do meu vai ficar assim também. Aqui nós temos movimentos, certo? Pra lá, pra cá, de um lado, do outro, né? Isso é somente... No final é que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Tá todo mundo acompanhando? Você viu o que a Lili escreveu? Eu vi. Quando você começa a bordar, vira uma fadinha mágica. A Karen falou que ama o avesso. Não, que bom. Eu não há problema nenhum de arrematar pela frente, né? Não está errado. Só tome cuidado
para que não tenha realmente não apareça nada, né? Porque, olha, se colocar a agulha aqui, ó, vou colocar a agulha aqui para vocês verem. Às vezes ela fica muito frouxo, ó, tá vendo? Eu prefiro pegar um pouquinho mais no avesso, pegar alguns pontinhos aqui assim atravessado, lascando um pedacinho do tecido e dou uma voltinha e volto de novo. Ah, a Eliette tá falando alguma coisa aí, deixa eu pegar. Enquanto isso, eu vou pegar a linha. Ela falou alguma coisa aí? Ela falou que ela era muito idolatrada, ela idolatrava muito a limpeza, mas que agora com o bordado ela tá mais... tá deixando isso um pouco de lado, pelo que eu entendi. É verdade. O pulo do gato? Mas eu já dei uns 2 pulos do gato aqui, hein? Não dei? Deixa eu preparar a linha aqui, bonitinha. Agora, nós vamos... Aqui tudo bem, né? Aí eu continuo na mesma situação, preenchendo todo o meu retângulo, certo? Estamos trabalhando com uma cor só. Ah, mas aí eu vou trocar de cor, né? Vou pôr outra cor aqui, né? Melhor. Melhor, né? Pra você não enjoar muito desta cor. Então, eu vou aqui, escolher a ponta certa. Essa aqui é a ponta de fora, essa é a ponta de dentro. Lembrando da medida de 2 cotovelos. Chore pouco. De novo, eu vou pegar um fiozinho da linha. Puxar um A fiozinho. Lisete falou que tá adorando. A Rosimara acabou de chegar. Mas ainda a gente vai ter um tempo juntos, então você vai poder pegar. Aqui eu tô iniciando novamente. Né? Eu vou passar lá na... eu peguei um fio, juntei na ponta. Deixa eu molhar aqui na pontinha do álcool. Juntei os 2 fiozinhos e vou passar no buraquinho da agulha número 9. Puxa vida, gente, você não podia usar o número 8, que é um pouquinho maiorzinha? Então, eu prefiro a 9. Eu gosto mais... Você pode usar 8, mas você vai sentir a diferença da espessura da agulha. Agora eu vou colocar o outro bastidor. Esse bastidor, eu mostrei como coloca aquele bastidor. Esse daqui eu já coloco a parte branca aqui embaixo. Esses são bastidores de silicone. Não tem problema se pegar aqui um pedacinho do bordado. Nós vamos trabalhar agora um pouquinho aqui esse quadrado, que é basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, que o ponto é o mesmo, né? Ó. Pus aqui, ó, o bastidor, né? Ele é oval. Então, onde eu tenho que pôr, aonde vai a minha mão. Então, eu vou virar aqui onde vai o meu dedo, que é o apoio aqui, certo? E agora, eu tenho um quadrado onde nós vamos preencher ele todo aqui, certo? Como é que eu vou começar o meu ponto matiz neste trabalho? Poderia ser uma flor que tivesse suas pétalas, suas divisões. Poderia ser uma folha, aí é um outro momento para eu te explicar sobre as direções e como você jogar. Por enquanto, nós estamos aprendendo o início do ponto haste estendido e como eu inicio esse trabalho, né? Lembrando aqui um pouquinho, deixa eu pegar um pouquinho a minha casinha que eu não concluí. Esta casinha é como se ele fosse um quadrado, ó. Ó, como se fosse um quadrado, só que ele tem é um telhado da casinha, certo? Mas eu fiz ele neste sentido aqui, ó, que é deste sentido, certo? Trabalhei neste sentido. Neste exemplo que nós vamos fazer aqui, ele é um quadrado. E eu decidi, então, tá vendo que eu fiz 3 riscos aqui? Esses riscos são somente para me orientar aonde eu quero colocar, da onde eu vou ver essa ideia. Aqui ele está deitado, ó, está deitado. É o mesmo, o tecido, o direito dele é esse aqui, ó, tá vendo? Então, essa é a visão que eu tenho do tecido. Imagina que seja um guardanapo ou alguma coisa assim, não sei. Então, eu tenho que ter essa visão. Então, eu vou começar sempre, eu dou preferência de começar no meio do meu trabalho.
para eu saber direitinho que vai para um lado ou para o outro, certo? Neste momento eu estou utilizando o algodão cru, ok? Aqui na minha mesa eu tenho o linho, ele não é um linho misto, eu poderia bordar nele também, mas eu dei preferência para um treino algodão cru, que é um tecido mais em conta, que você acha com mais facilidade, ele é bem baratinho. O linho já é um tecido mais caro, né? Se é o linho puro, aqui em São Paulo, ele tá em torno de, eu achei de 90 a 140 um metro. Então, também você pode bordar em sacaria. Na verdade, você pode bordar esse ponto em qualquer tecido. Se for um tecido fino, eu aconselho que você utilize uma entretela. Já na minha blusa, que eu estou vestindo, não utilizei nenhuma entretela no avesso. Depois eu mostro o avesso para vocês, que é a mesma coisa que esse aqui, ó. Ficou da mesma forma. Então, assim, a textura do tecido, ela muda bastante. Sim, ela muda. Então, se você olhar aqui em minha blusa, acho que eu vou até virar um pouquinho aqui para vocês verem. Peraí, gente. Passei o dedão aqui na frente, né? Peraí, deixa eu virar aqui. Oi? Ó. Então, assim, aqui, ó, a diferença é o tecido, que isso aqui é uma malha. Obrigada, Paty. Uma malha, tá vendo? Então, ele deu só uma... A diferença é o tecido. Eu poderia fazer a aplicação do linho, poderia, tá vendo? Aqui, ó. A Lili falou que você ia tirar a blusa pra... Não, vou tirar a blusa não. Tô com frio. Tô só com ela. Ó, então aqui a diferença é só o tecido. Eu usei bastidor, me preocupei de não franzir. Ele vai dar uma certa ondulação, não tem como. Agora eu vou virar aqui o avesso, ó. É a mesma coisa aqui do outro lado, tá vendo? Ok? Então, dependendo muito do tecido, às vezes, se é muito fino, você precisa utilizar, sim, vou virar a câmera. Beijos, Rosa. Eu vou utilizar, sim, uma entretela. Voltando aqui a câmera, pronto. Então, assim, voltando aqui no quadrado, eu vou começar aqui pelo meio. Faço um lado, faço o outro. Posso ir alternando? Posso. Ok? E aí, para quem não pegou o início, eu vou prender aqui pelo meio mesmo. Eu fiz 3 risquinhos só para me orientar onde eu quero. Por um pouquinho mais próximo. Nossa, pegou um fiozinho. 2 fiozinhos. Isso mesmo, a gente tem que passar uma tarde bem agradável, aprendendo, bordando. Se as meninas estão vendo lá na área de piquenique do Parque da Água Branca, estão lá também, né, se divertindo, bordando, concentrando no que tá fazendo e deixando os seus problemas um pouco de lado, né? Ó, por enquanto eu só prendi a linha e saí aqui no risquinho, que eu vou fazer um quadrado. Mantenho, agora eu vou virar pra mim, ó. Lembrando que essa é a visão que eu tenho, perdão, ó, essa é a visão que eu tenho que ter do meu trabalho. E eu vou começar a minha carreira. E aí, como é que eu vou começar? Virando ele pra mim. E aí, eu vou estender o meu ponto, haste estendido, e vou dar o meu piquezinho. A linha saiu aqui em cima e eu desço. Ah, uma outra dica que eu quero dar pra vocês, tá? Eu vou sempre trabalhar com as linhas bem paralelas. Ah, ela saiu, tava mais próximo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí, tá bom? Ó, eu sempre procuro deixar as minhas linhas o mais paralelo possível, para que o ponto fique bem certinho, como ele ficou aqui, ó. Quanto mais paralelas as minhas linhas, quantos fios de linhas eu posso utilizar? Eu aconselho no máximo da linha Moliné, 4 fios. Eu não gosto muito, eu confesso a vocês. Eu prefiro trabalhar com 2 fios ou 3, ok? Então, eu prefiro trabalhar sempre com 2 fios. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas ele vai dar este visual. Mesmo que seja um trabalho um pouco mais extenso, vai levar um tempo a mais, vai sim, mas eu
vai ficar um trabalho muito mais delicado, muito mais, outra visão você vai ter. Tá vendo? Tô estendendo um pouquinho aqui, vou dar uma corridinha. E aqui eu vou dar um grande. Vou continuar com a minha linha pra baixo. A linha saiu em cima. Então, eu não vou bordar desse lado, eu vou bordar deste. Então, você pode não deixar muito esticado e como o seu dedo embaixo, pode reparar que eu sempre tenho o meu dedo aqui, ó. É quase um exame de diabetes, mas não é não, tá? Então, eu tenho sempre, tá vendo que tá ficando branquinho? Por quê? Meu dedo tá sempre aqui embaixo, ó. Então, você tem que ter essa mobilidade também, ó, do bastidor. Ok? Não deixar muito frouxo, mas também extremamente esticado. Bastidores que você utiliza muito esticado, você tem que trabalhar com agulha em cima e puxa aqui embaixo, ok? Uma mão estica, empurra e a outra mão pega a agulha embaixo. Não é o caso que eu borde desta maneira, tá? Então, aqui eu fiz uma carreira e agora eu vou pegar aqui no meio, ó. Então, eu vou juntar bem aqui na carreirinha. Esse aqui é o início para eu preencher este quadrado. Não vou preencher esse quadrado todo com vocês, porque parece que não, mas o tempo voa, né? Ó, eu vou virar aqui minha agulha, que vocês não estão vendo. Eu só vou girar aqui a agulha, ó, para deixar a minha linha paralela. Quando ela começa a enrolar, automaticamente eu estico, que você não tá vendo, mas ela tá esticada, e eu viro a minha agulha e eu deixo ela bem paralela, pro ponto ficar bem bonito. Isso já é um vício em mim. Por quê? Porque eu faço bastante, eu tenho que treinar bastante. A Eliette fez uma pergunta, Gê. Oi. Posso fazer o bordado com etamine? Pode. O etamine tem um problema. Ele vem todo furadinho, certo? Eu já tentei bordar e já bordei ponto cheio. Eu não me recordo o matiz. Preciso fazer um teste. Ó, linha pra cima. Enquanto eu vou falando aqui, ó, deixa eu só pegar aqui e dar uma viradinha. Lembra? A linha tá pra cima porque eu vou continuar com a minha linha pra cá. Ah, mas você não poderia fazer esse lado? Olha, se eu descer a minha linha, ele vai sair no meio dos pontos. Olha o pulo do gato aqui. Cadê o meu fígado pra miar? Miau! Tem alguém que faz isso daí em algum programa de TV. Não tô copiando não, tá? Só tô brincando. Aqui, ó. Se eu descer a minha linha nesta hora, ela vai ficar no meio dos pontos. Então, eu quero ou para este lado ou para este. No caso, ela vai sair deste lado. Então, eu não desço a minha linha, deixo a linha para cima. Então, eu estava falando do etamine, certo? O etamine, ele tem os furinhos. Então, quando você vai fazer um trabalho, aí você vai ter que usar uma linha um pouquinho mais grossa, né? Quando você vai fazer um trabalho de matiz ou um ponto cheio no etamine, o que você vai ter que fazer? Vai ter que furar no meio dos quadradinhos para preencher bem aquele desenho que você já fez no etamine. Não é o tecido mais indicado, mas dá para fazer, certo? Mas dá mais trabalho. Eu já aviso logo, né? Porque o etamine, ele... Agora eu vou descer a linha, porque eu vou continuar para esse lado aqui. O etamine, ele já tem... É para pontos contados, né? O bordado livre não se conta pontos, né? Se você olhar a trama deste algodão cru, não tem como você contar a trama. Até tem, né? Mas é doideira, né, gente? Doideira. Tem gente que realmente não enxerga. Eu só enxergo com o auxílio aqui das minhas lentes, senão eu não enxergo. Ó, vou virar aqui. Ok? Então, dá pra fazer. Ok. E aí, dá pra gente bordar no etamine pontos contados. Tem muitas técnicas que eu amo também fazer, mas, saindo um pouquinho do ponto cruz, né? Mas tem outras técnicas que você pode usar o etamine. Tá. Então, aqui... Basicamente, é o que eu estava fazendo lá em cima, ó. Tô desencontrando, a linha ficou lá em cima. Vou pegar um pontinho aqui, ó. Percebe que o meu dedo empurra? Ó, vou virar aqui, ó. Ó, meu dedo empurrando, ó. Lembrando que hoje a nossa aula, ela é uma aula onde eu estou te ensinando o ponto matiz. Certo? Então, eu estou te ensinando a você fazer o ponto matiz. E se você desejar,
Se quem tá fazendo comigo quiser me mostrar, quero te incentivar a pegar depois uma agulha, uma linha e tentar. A gente vai, aí agora a gente vai, vou falar aqui com a minha super equipe, e a gente vai ainda até o final desta live, nós vamos decidir aqui. A outra parte da equipe tá lá monitorando via a web lá. E aí nós vamos decidir em conjunto se nós vamos deixar esta live para você visualizar de novo. E aí, Patrícia, o que você me fala? Ai, não sei, vamos ver. Vamos ver, hein? Então, o que acontece? Eu quero te incentivar a você pegar um tecido, uma linha e pôr em prática o que eu tô te ensinando hoje. Então, hoje, basicamente, eu vou te ensinar, estou te ensinando o ponto matiz que eu utilizo o ponto haste estendido, que eu chamo de ponto haste estendido, certo? Ok. E aí, tem algumas coisas que eu não vou conseguir passar para vocês hoje. Lembra que eu sempre digo que eu não consigo subir a escada no 20º degrau? Eu tenho que ir degrau a degrau. Então, hoje eu te ensinei como você fazer o ponto, como você estender o ponto, como você colocar aqui, como eu estou bordando. Estou conversando com você e estou bordando. Cristina não está piscando o olho, né? Eu também não, estou aqui falando com vocês, me concentrando no bordado e falando. Apesar de que eu não gosto muito de falar quando eu estou bordando. Eu preciso realmente me concentrar. Mas neste momento eu estou te ensinando, certo? Então, hoje, basicamente, nossa aula é constituída em ensinar o ponto base para fazer o ponto matiz. Dei alguns pulos do gato desse ponto, mas tem muito gato aí, meu Deus. Para quem gosta de gato como eu, tem muito gato para te ensinar, muito. Muitas coisinhas que eu fui desenvolvendo ao longo de 6 anos, no mínimo, que eu pratiquei esse ponto. Aí eu fui subindo degrau a degrau. Ó, aqui eu vou consertar isso aqui, ó. Para quem perdeu, eu vou consertar isso daqui, ó. Eu vou fazer mais uma. Vou por aqui, ó. Aí são as viradas, como que a gente vai virar. Ó, vou sair aqui, quase que no meio. Vou virar aqui de volta. Aqui. Patrícia tá me passando uma informação aqui do nosso tempo. A gente já tem quanto tempo de aula, Paty? Nós temos 1h24. Olha que eu acho que tem bastante gente atenta, ó. Tá vendo que eu virei? O que que eu fiz? Eu fui falando com vocês e não expliquei, né? Então, o que que aconteceu? Eu fiz um pequeno, saí aqui mais ou menos no meio, fiz um pequenininho e vou voltar agora aqui, ó. O que que aconteceu, ó? Eu igualei, tá vendo? Ele sempre dá um pequeno desnível, tá vendo que dá um pequeno desnível aqui? Então, eu igualei, eu fui até aqui, voltei por trás, saí no meio e fiz um pontinho mais um. Então, eu igualei, então, se você pegar aqui, ó, tá o mesmo tamanho aqui, ó. Só aqui tem uma leve diferença, leve, bem pequena, o que a gente vai consertar quando a gente chegar aqui, ok? Então, agora, só um instantinho. Ok, peraí que tá caindo o meu fone aqui. Ao vivo é assim, ó. Aí, eu saí aqui no avesso, eu vou voltar aqui, ó. Bem juntinho. Deixa eu ver onde saiu a agulha. Ó, saiu aqui pertinho, certo? Então, assim, o que que acontece? Para eu te passar tudo o que eu sei, eu não vou conseguir nesta aula de 1h e... Nós estamos aqui 1h25, certo? Tá super gostoso, mas tem coisas que eu não vou conseguir passar tudo para vocês. Então, eu vou pegar aqui de novo o bordado, que aqui eu utilizei uma outra linha, que é a linha perlê. Essa daqui, inclusive, é aquela DMC que eu mostrei para vocês na aula passada, que ela não tá aqui comigo agora. Ela é igual a perlê, mas ela é aquela linha francesa. E eu utilizei, dando o sombreado da própria cor da linha, porque é uma linha mesclada.
Eu acho que ela tá naquela caixinha aqui embaixo, Paty. Isso! Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Obrigada, Paty, ó. É uma linha... Ó, já posso começar a bordar. Tá vendo? Mesclada, certo? Então, isso aqui é uma outra aula. Porque a gente também vai trabalhar com... aqui, ó, nas folhas que eu usei, eu também utilizei uma linha mesclada. Que é da Moliné. Já não é a Perlé. Esta é a Perlé, certo? E aí, eu utilizei aqui e já dei o sombreado da própria cor. Eu poderia usar 2 tons de linha para dar esse efeito, ok? Então, isso aqui eu não vou conseguir passar para vocês hoje. Mas, eu quero dizer o que para vocês? Que eu tô utilizando, eu utilizei aqui a linha Perlé da mesma marca da Quatro Corrente, que é dessas daqui que eu estou usando a Moliné, ó. É a mesma marca, ó, da Nushore, que é igual essa daqui. Acho que tem uma... Pega pra mim, Paty, por favor, qualquer linha. Isso. Ó, essas daqui, deixa eu só afastar um pouquinho. Opa. Aqui. Essas daqui são as perlês, certo? Que você encontra em qualquer armarinho que vende esta linha, certo? Então, esta linha foi que eu utilizei neste trabalho aqui. Aí, quem me acompanhou na semana passada, viu que eu fui tomada de uma forte emoção com relação ao quadro do meu pai, que eu risquei. Não vou falar de novo, não vou me emocionar. E aí, eu fiz aqui parecido com o quadro do meu pai, né? E o que que acontece? Eu fui bordando e eu estou, então, fazendo este bordado aqui. Deixa eu só posicionar aqui. Este bordado aqui, ele vai ser todo nesta linha. Não vou... Se eu utilizar a linha Moliné aqui, eu tenho que fazer com que a minha linha tenha a mesma espessura da Perlé, ó. Se eu pegar 2 fios aqui, ela não chega nessa espessura, ó. Então, provavelmente, eu teria que usar 3 fios dela. Eu não sei dizer para você se eu vou utilizar a Moliné neste trabalho. Eu pretendo utilizar somente essa espessura de linha que é a Perlé, ok? Então, esse trabalho aqui eu estou fazendo, conforme eu vou desenvolvendo o trabalho, eu vou colocando as cores, mas o ponto é o mesmo, é o matiz. Tanto aqui no galho desta árvore que ainda tá nascendo. Repara aqui, ó, eu não ensinei para vocês agora o ponto haste estendido, ó. Foi o que eu usei. Eu vou virar o avesso, tá? Pra mostrar pra vocês, ó. Mesma coisa, ó, o avesso dele. Ele fica um pouco mais junto, diferente das rosas, por conta de que eu tô usando uma linha um pouquinho mais grossa. Ó, esse é o avesso das rosas e esse é o avesso da casinha, que é o mesmo ponto. Mas é por conta da linha, certo? E aqui no galho da árvore a mesma coisa. Porém, aqui eu ainda não finalizei. Então, ó, só pra você ter uma noção... Tá vendo, ó? Quando eu colocar mais uma carreirinha aqui, ó, ele empurra e ele vai fechar, ó. Tá vendo como aqui já fechou, ó, aparecendo o ponto matiz? Mas aqui ainda vou pôr bastante cor. Eu ainda não decidi se eu vou encher de nó francês. Eu ainda vou decidir. Conforme eu vou bordando, eu fiz um risco. Eu fiz um risco, aqui tem a entrada da casinha. Ainda tenho que pensar que pontos que eu vou utilizar aqui. Se vai ser todo no matiz, eu não sei dizer. Se for todo no matiz, pensa que eu tenho que dar a caída. A Laí tá perguntando, né? Ó, eu tirei do bastidor justamente para mostrar para você. Ó, eu tenho todo este movimento para dar com o ponto. Eu ainda não decidi se eu vou dar todo esse trabalho com o ponto matiz. Eu poderia abordar ele totalmente no ponto matiz. E percebe que na casinha, eu já dei movimento aqui, ó. O telhado já está neste sentido. E a casinha, como se ela fosse a pintura, né? A pintura da casa está aqui, ó. Ela tem uma divisão aqui com um ponto cheio. Eu tenho que utilizar, às vezes, alguns outros pontos. Mesmo neste aqui matiz, esse aqui, tá? Nós estamos fazendo um desenho geométrico, né? Então, eu não vou utilizar aqui um miolo, não é uma flor, né? Mas aqui, ó, ele é uma rosa, onde eu utilizei tons de cores contrastando
e eu dei um movimento, ok? Então, a princípio, o que eu ensinei para você hoje? O ponto inicial. Aí vem a grande sacada. O que eu e a minha equipe desenvolvemos com todo carinho para vocês é um curso online do ponto Matiz, ok? Então, Alaíra, a gente ainda está decidindo. Então, por isso que eu peço para você, a gente ainda tem mais um tempinho de aula, mais meia hora, quase. Mais meia hora, que eu ainda tenho bastante coisa para mostrar para vocês, inclusive neste desenho aqui, ó, neste sentido, que eu quero ver se eu começo iniciando. É a mesma coisa que eu fiz aqui, porém a perspectiva que eu tenho que dar é esse aqui, ó. E aqui nós estamos num redondo, que a gente já começa trabalhando como se fosse nas rosas. Eu tenho que me preocupar também com o sentido. Ah, posso desenhar uma florzinha aqui e fazer um... Posso, de repente eu não trabalho aqui e faço uma pétala para vocês verem o movimento que eu posso dar com esse trabalho, ok? Você pode reformular a pergunta, se eu não entendi. Quanto tempo as aulas ficarão disponíveis? As aulas, quando você adquirir comigo o meu curso online do Ponto Matiz, ela vai ficar disponível por 2 anos. Ou seja, você vai ter muito tempo. Nós vamos fazer as aulas online, certo? Que é em seguida que a gente fechar o nosso carrinho. Você ainda vai ter 2 anos de acesso a essas aulas para ver e rever. E claro, o contato comigo é sempre, né? Sempre comigo na nossa comunidade, que vai ser criada exclusivo para os alunos, ok? Então, aqui, ó, eu já comecei a dar um movimento. E eu quero te mostrar todo o movimento que a gente dá no ponto Matiz. Tá vendo? Aqui de um lado, aqui para este lado, para poder dar o formato de cada pétala. E principalmente aqui nas folhas, ó. Tem toda uma maneira exclusiva de você fazer isso aqui para dar um movimento no sentido da folha. Ok? Tá vendo aqui uma vez? É isto que nós desenvolvemos para vocês, que é o curso online do Ponto Matiz, ok? Ah, tem uma coisa muito importante que realmente eu esqueci de falar para vocês. Eu tenho certeza absoluta que quem adquirir esse curso comigo, assim como você aprendeu aqui nesta tarde o princípio do Ponto Matiz, eu tenho certeza que no curso você vai aprender todo o macete, todo os pulos do gato que eu tenho para passar para vocês. Mas, se em até 15 dias você não conseguir fazer um trabalho com o Ponto Matiz, nós vamos devolver 100% do seu investimento conosco, ok? Então, você tem toda a liberdade de falar, mostrar para mim, olha, não consegui fazer. Mesmo revendo, a gente vai estudar o seu caso com certeza e não vai ter problema nenhum. É apenas um clique que a gente vai resolver o seu problema. Mas como eu tenho absoluta certeza que você vai aprender dessa vez comigo o curso do Ponto Matiz, eu realmente dou essa garantia de 15 dias de devolver todo o seu investimento, ok? Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Vou dar continuidade aqui e vou dar o formato desta, uma florzinha simples. Poderia ser, quando a gente faz uma rosa, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma rosa pequenininha. E outra, gente, eu tenho uma maneira muito especial de fazer o ponto matiz em espaços pequenos. Aqui eu faria um ponto cheio, mas uma rosa, que aí a gente faz isso daqui, ó. Ela vai crescendo. É que eu tô com um espaço pequeno aqui, né, pra vocês verem. Uma rosinha vai crescendo aqui. Eu tenho condições de fazer o ponto matiz num espaço pequeno. Se eu tivesse um espaço maior, eu também tenho esse visual aqui do ponto matiz, tá vendo? Que eu mostrei aqui pra vocês desde o início dessa live. Lembrando que essa live ela vai ficar online pra vocês por 2 dias. Então, eu te convido a ver e rever quantas vezes você quiser, ok? Que eu te ensinei
Dei alguns pulos do gato aqui no meio, no início, e, né, a forma correta de você colocar a sua linha e tudo. Mas no nosso curso online, eu tenho muito mais dicas para passar para você, ok?